Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Renologia nós teremos uma aula especial sobre HIV/AIDS, respondendo no final dela a seguinte questão: a AIDS pode ou não pode ser considerada uma pandemia? Já que esse é o nosso eixo temático, né? O nosso primeiro eixo temático. Mas se você é novo por aqui, antes da gente começar, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixa lá o seu like, o seu joinha, para que a gente sempre possa ter o canal crescendo. Antes de tudo, gostaria muito de agradecer aos 1000 inscritos do canal que nós atingimos essa semana. Eu fico muito feliz e espero de verdade poder sempre ajudar você que tem aí o sonho da vida universitária a conseguir trilhar esse caminho. Tudo bem? Então, papel e caneta porque é hora de estudar. Uma pesquisa do começo da década de 80 identificou 3 tipos de vírus que foram batizados como HTLV1, HTLV2 e HTLV3. Os dois primeiros, o HTLV1 e o HTLV2, estão associados a quadros de leucemia e de linfomas. Já o HTLV3 foi associado a uma síndrome imunológica que baixava a imunidade das pessoas. E depois ele foi rebatizado para HIV. A sigla, obviamente, ela é baseada no nome em inglês, mas em português para nós é vírus da imunodeficiência humana. E essa síndrome também ganhou um nome, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, mas que nós também falamos em inglês e aí chamamos de AIDS. Para a gente poder entender todo esse mecanismo, vamos dar uma olhadinha na estrutura desse vírus primeiro. Como a gente pode observar, o vírus HIV ele é um vírus envelopado e possui no seu interior, no interior do seu capsídeo, 2 fitas de RNA. Além disso, ele tem um plus, que é o acompanhamento de 2 enzimas importantíssimas para o seu ciclo de vida, que é a transcriptase reversa e a integrase. Bem, esse vírus ele é especialista em atacar os linfócitos T auxiliares, que são aqueles linfócitos que apresentam antígenos para o sistema imunológico, por exemplo, para eosinófilos e neutrófilos que vão combatê-lo, e também fazem a quimiotaxia, liberam substâncias no sangue para poder convocar essas estruturas, essas células do sistema imunológico. Obviamente, quando o vírus HIV ataca essa célula e no seu ciclo lítico a destrói, a gente vai perdendo a comunicação do nosso sistema imunológico e assim a gente favorece que uma série de infecções oportunistas ganhe seu espaço. Afinal de contas, essa rede de contatos que as células e as substâncias do sistema imunológico possuem vão diminuindo, ela vai diminuindo essa rede de contatos, tá? Bem, para a gente poder compreender nisso, né, como vai funcionar e qual é a importância dessas 2 enzimas que ele também possui, vamos dar uma olhadinha em como funciona o ciclo desse vírus, o ciclo do vírus HIV. Tudo começa como qualquer outro ciclo viral. A gente tem a adsorção, a penetração e a desnudação do vírus, e aí, com isso, a liberação do material genético no citoplasma, que aqui no caso, então, é o RNA. Esse RNA ele vai formar DNA pela ação da transcriptase reversa, que é uma daquelas 2 enzimas que nós observamos na estrutura do vírus. Uma vez que isso é formado, a gente tem um DNA de fita simples, ele vai virar um DNA de fita dupla, como é o nosso DNA, o DNA das nossas células, e aí aquela enzima integrase, que é a outra enzima que acompanha o vírus, vai fazer com que esse vírus seja incorporado, que esse DNA viral seja incorporado no DNA do linfócito T auxiliar.
Uma vez feito isso, a gente vai ter produção de mais RNA mensageiro que vai ser liberado no citoplasma, teremos a síntese dos componentes virais e a liberação de novos vírus no meio para infecção de outras células. O exemplo que a gente deu aí é um exemplo clássico do ciclo lítico de um vírus, como a gente viu lá nos bacteriófagos atingindo as bactérias, os representantes do reino Monera. E aqui não é diferente. Óbvio, como a gente está falando de uma infecção que atinge as células imunitárias dos linfócitos T, a gente fica claramente com uma imunodeficiência. Porém, o HIV também pode realizar o ciclo lisogênico e ficar incorporado por muito tempo no DNA da célula. Ele até em algum momento ou outro atua no ciclo lítico em alguns linfócitos para poder garantir uma melhor carga viral, mas assim mesmo ele não tem essa atividade como algo frequente a ponto de desenvolver a AIDS, né, de manifestar os sintomas da AIDS. Ou seja, a gente tem aí no caso duas situações, um que é portador do vírus e da síndrome e um que é somente portador do vírus. Ambos, tanto sintomático quanto assintomático, são capazes de transmitir o vírus. Porém, apenas um vai sofrer com as infecções oportunistas. Claro, em determinado momento, algum mecanismo vai ser ativado e do ciclo lisogênico, aquele vírus começa a fazer o ciclo lítico. Bem, uma coisa que é importante, vendo tudo isso que a gente acompanhou até agora, é que ninguém, absolutamente ninguém, morre de AIDS. A AIDS não mata ninguém. A AIDS simplesmente permite que outras doenças se instalem e essas sim vão ter uma ação direta sobre o óbito das pessoas. Então, o portador de AIDS, né, um paciente com HIV positivo e a manifestação da AIDS, ele simplesmente vai morrer das outras doenças que a AIDS permite que se instalem no corpo. Tudo bem? Agora é a hora da gente falar um pouquinho da transmissão do vírus HIV. Antes de tudo, a gente já vai desmistificando. É claro que eu tenho certeza que vocês sabem disso, mas sempre é bom a gente ressaltar. Saliva, urina, fezes, suor não passam AIDS, não transmitem o vírus HIV. Isso é muito emblemático porque no início, quando a AIDS surgiu na década de 80, nós tínhamos aí uma série de mitos sobre o vírus e muita gente achava que só de você relar num portador do vírus HIV você tinha a transmissão realizada. Eu até me lembro de uma situação que é muito fresca na minha memória. Isso foi em 87, 88, há muito tempo. Estávamos eu, minha mãe e meu irmão voltando da feira aqui em São Paulo. Nós morávamos aqui em São Paulo e atravessando a Rua Vergueiro. Nesse momento veio, na direção contrária da gente, alguém que não estava numa consciência normal, assim, a gente percebia claramente que ele estava sob efeito de alguma coisa, andando torto, maltrapilho e tudo mais, e essa pessoa cuspiu no peito da minha mãe. Literalmente ele cuspiu no peito da minha mãe. E a gente olhou assim, minha mãe ficou muito assustada, até porque não era uma época que se tinha tanta informação, então minha mãe ficou muito assustada com aquilo, e ela foi com a camisa levantada, assim, ela puxou a camisa e andou até chegar em casa com essa camisa esticada, com medo da saliva daquele cara que cuspiu nela ser contaminada com HIV e no contato dessa saliva com a pele dela, ela pudesse ter aí a transmissão do vírus. Claro, isso nunca aconteceria, mesmo se essa pessoa fosse portadora do vírus HIV, mas como a gente tinha aí muitos mitos e a imprensa também ela tinha noticiários que bombardeavam a gente de informações que não eram confirmadas e um terrorismo muito grande em volta da AIDS, né? A minha mãe ela acabou sendo acreditando que aquilo poderia levar algum risco para ela, e aí chegou em casa, tirou a camiseta, botou para lavar
e tomou um banho com medo daquela transmissão, né? Afinal de contas, ela tinha 3 filhos pequenos, então tínhamos eu, tinha o Pedro do canal Parabólica e tinha a Clarinha, nossa irmãzinha que hoje lá mora na Grécia, né? Bebezinho, a Clarinha era bebezinho, ainda não tinha a Ana Raquel, mas foi algo que trouxe a ela um medo muito grande, porque as pessoas morriam, e morriam definhando e tudo mais. Então é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Isso não existe, esse risco nunca foi real. Ele foi, na verdade, um sensacionalismo realizado principalmente na década de 80. O que efetivamente vai transmitir a AIDS? Sangue, esperma, também o líquido pré-ejaculatório, né, produzido pelas glândulas bulburetrais, a secreção vaginal, o leite materno, e existem outras secreções que também transmitem, mas dificilmente a gente vai ter contato direto com elas. Por exemplo, o líquido cefalorraquidiano, o líquido amniótico, o líquido... Fugiu o nome, olha só. O líquido peritonal que fica no peritônio, inclusive já falamos aqui do peritônio, a gente não vai ter contato com esse tipo de líquido. O que a gente pode ter contato é sangue, esperma, secreção vaginal e o leite materno, tá? Como que a gente vai dar? Como que essa transmissão vai ocorrer? Essa secreção, ela precisa ter acesso às suas secreções e aí você vai conseguir ter a transmissão do vírus HIV. Importante a gente dizer, né? A forma mais comum que nós temos de transmissão hoje é por relação sexual sem proteção. Então, não vale também, né? Assim, eu acho que sempre vale a gente lembrar, né? Usem camisinha, se protejam, porque não é uma questão só de gravidez, né? É uma questão também de DSTs, de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Como é o caso da AIDS. Então, é a forma mais clássica. Existe na relação sexual sem proteção um atrito entre os órgãos, e esse atrito causa nas mucosas, ele causa microsangramentos que são suficientes para que a AIDS seja transmitida. Além disso, nós temos, claro, numa relação sexual, o contato com o esperma e o contato com a secreção vaginal. E é muito importante também mães que são HIV positivo e por acaso tenham filhos. Existe hoje tratamentos para que o filho não nasça com HIV. Então a gente consegue, nesse caso, fazer com que a criança não seja portadora. Ela pode até se apresentar soro positivo nos primeiros meses de vida, porque ela tem muitos dos anticorpos da mãe, mas não é o caso dela ser soropositiva, mas a mãe não vai poder amamentar, porque nessa questão da amamentação, a mãe acabaria transmitindo o vírus para essa criança e colocaria essa criança como portadora, tá? Uma coisa muito interessante que a gente também teve muito isso na década de 80 e até começo da década de 90, transmissão por transfusão de sangue. E aí, isso fez com que a gente alterasse os nossos protocolos de transfusão, colocando não só a testagem do HIV como obrigatória, como determinadas questões na hora de se levantar o histórico clínico e comportamental de quem está doando. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha parceiro fixo há menos de 4 meses, ela tem aí, para a doação de sangue, um risco, porque ela pode fazer parte de uma janela imunológica. Uma pessoa que tem aí vários parceiros e não se cuida, né, não usa proteção, também corre o risco. E aí, pessoas que usam drogas injetáveis, e aí vai uma série de coisas, uma série de comportamentos que podem ser colocados para se negar uma doação de sangue de uma pessoa que procura o Hemocentro. Agora, uma coisa que é bastante interessante a gente falar é que a AIDS, e a gente vai falar da linha do tempo dela, ela não é uma doença de grupos de risco. O grupo de risco em si, ele é um termo pejorativo, porque a gente classifica pessoas que possuem afinidades como pessoas suscetíveis a transmitir a doença. Então hoje a gente fala de comportamento de risco. Por que eu estou falando isso? Porque existia
no Brasil, um artigo neste protocolo da doação de sangue que não permitia que homens homossexuais doassem sangue. E aí a gente tem uma série de relatos, inclusive, de homens homossexuais que mentiam a sua orientação sexual na hora dessa entrevista, dessa triagem, para poder fazer um bem maior, que é doar. Porque eram pessoas que muitas vezes tinham seu parceiro fixo, usavam proteção, usavam preservativo e não tinham nenhuma razão para ter a sua doação negada. Tá? Então é uma coisa que nós tínhamos como protocolo e o Supremo Tribunal Federal este ano discutiu e aparentemente isso foi derrubado, o que é uma vitória inclusive para os hemocentros, porque existem muitos heterossexuais, tanto homens quanto mulheres, que têm comportamento de risco muito mais que qualquer homossexual que possa ser aí avaliado e que queira doar sangue. Então é justo que isso aconteça para que a gente possa, inclusive, aumentar o efetivo de doação, porque existem épocas que os bancos de sangue passam por um grande sufoco, precisando de sangue para cirurgias, precisando de sangue para hemorragias ou para traumas e acabam tendo que lidar com uma escassez muito grande. Certo? Bem, feito isso, compreendendo inclusive a diferença de grupo de risco e comportamento de risco, é hora da gente falar da sintomatologia do HIV. Como a gente viu no ciclo do vírus HIV, a AIDS ela não possui assim sintomas que são muito característicos, a não ser a queda da imunidade por conta da destruição dos linfócitos T. Então, as pessoas elas podem ter aí uma série de sintomatologias diferentes de acordo com as infecções oportunistas que vão atingi-las. É bom a gente sempre ficar um pouco atento, a sintomas que podem ser corriqueiros por conta dessas infecções. Febres constantes, diarreias constantes e tudo mais que pode mostrar aí uma queda da imunidade que não passa. Tá? Mas se a gente for pensar bem, o que vai literalmente trazer um grande problema para um portador de AIDS, para alguém que tem AIDS. São doenças como tuberculose, que pode realmente agir de uma maneira muito mais agressiva em quem é HIV positivo, toxoplasmose, que é causada por um protozoário, o Toxoplasma gondii. Nós também temos aí hepatites que podem aparecer e temos uma doença que é um câncer de origem viral, que é um câncer de pele, chamado sarcoma de Kaposi. Ele geralmente se dá com manchas que são arroxeadas, lembram até um pouco hematomas, e é muito comum quando a gente olha fotos de doentes HIV positivo em fase terminal. Antigamente a gente tinha muito isso, a fase terminal da AIDS. E a gente via eles, além de muito magros por uma série de infecções e por uma série de doenças que eles adquiriam por conta do HIV, eles terem uma série de manchas na pele que representam esse sarcoma de Kaposi, que é um câncer de pele, certo? Bem, isso tudo pode sim levar um paciente HIV positivo a óbito. E aí, obviamente, é necessário uma série de cuidados para que esse paciente tenha uma sobrevida. Na hora que a gente falar da linha do tempo, que é o nosso próximo item nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouco também sobre a questão dos medicamentos que são utilizados. Porque a AIDS, como a gente sabe, é uma doença que não tem cura, ela não tem uma cura, você não tem uma vacina, você não tem um soro que você possa utilizar, você não tem remédios que vão literalmente acabar com o vírus HIV no organismo de um portador. Mas você tem sim uma expectativa de vida hoje muito grande e muita gente é portador do vírus e por conta desses tratamentos acaba não desenvolvendo a síndrome e sim ficando com uma vida, o que a gente pode dizer, normal, sem os efeitos dessas infecções oportunistas, certo? Então, chegou a hora da gente falar da linha do tempo e entender
como a AIDS surgiu e tudo que foi avançando até os dias de hoje. Para a gente poder falar da linha do tempo, a gente precisa iniciar dizendo que sim, existem uma série de teorias conspiratórias em volta da AIDS, né, em volta do vírus HIV. Sabe-se que ele era um vírus que era comum em primatas, né, e sofreu uma mutação e começou em algum momento a causar o quadro clínico da AIDS em humanos. Mas não se sabe como essa mutação, como essa alteração se deu, e aí a gente acaba tendo essas teorias. Tem gente, inclusive, que acredita piamente que o vírus foi modificado em laboratório e aí foi implementado nos seres humanos. Tá? Mas é fato que foi no século passado, no século XX, que a gente teve essa mutação. Algumas síndromes imunológicas foram relatadas a partir da década de 50. Alguns cientistas, inclusive, atribuem isso ao HIV, mas não necessariamente a gente tem essa comprovação. Então, tudo que a gente falar pode ser um pouco leviano. Então, o que nós vamos falar com certeza é que sim, houve aí uma modificação, uma mutação, e possivelmente, né, o que realmente se acredita que foi natural de um vírus que atacava macacos, por exemplo, os chimpanzés, né, na África. Eles tinham bastante esse vírus que vivia com eles normalmente em seu corpo e começou então a parasitar humanos. O primeiro caso que se tem confirmado de relato na história foi de uma médica dinamarquesa chamada Margrethe Rask. Ela foi o primeiro caso, isso em 1977. Em 1981, a gente teve o caso daquele que foi considerado paciente zero nos Estados Unidos. O nome dele era Geitan Dugas. Mas esse paciente zero, hoje, já se sabe que ele não foi o primeiro caso, que ele não foi o primeiro portador do vírus HIV nos Estados Unidos. Algumas pesquisas já mostraram que outros o antecederam, certo? Então, o Dugas em 81 acabou recebendo essa fama de paciente zero. E em 1982, a gente já tinha casos confirmados em 14 países do mundo, incluindo o Brasil, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que é, né, de onde eu falo. E aí, a gente teve a AIDS apelidada de peste ou câncer gay. Por quê? Porque ela foi diagnosticada primeiramente em homossexuais. Só que isso logo caiu, né? Isso logo caiu porque era extremamente pejorativo e isso fomentou muito preconceito, muito preconceito. Então, assim, até é algo que eu nem gostaria de falar, mas eu acho importante a gente citar esse antigo nome da AIDS, porque as coisas vão virando no decorrer do tempo, né? Mas ela foi assim chamada, mas aí logo a gente teve uma junta médica, a gente teve iniciar encontros médicos sobre o HIV e o nome de síndrome da imunodeficiência adquirida foi implementado, e aí, à medida que o tempo foi passando, o termo peste ou câncer gay foi sendo esquecido e entrou, ainda bem, em desuso, certo? Em 1983, a gente teve então essa primeira conferência dos médicos, que aconteceu em Denver, nos Estados Unidos, para discutir o vírus, e a gente teve pela primeira vez o isolamento do vírus em laboratório. Em 1984, a gente conheceu, né, foi tudo identificado, os processos desse vírus foram identificados, e assim a gente conheceu o HIV em seu nome de uso atual. Tá? Bem, em 1985, o teste sorológico foi lançado, então já era possível diagnosticar AIDS, não por sintomatologia, mas sim também por um teste laboratorial. E a gente teve um caso muito polêmico, até pegar o nome dele aqui, foi um garoto chamado Ryan White,
que era hemofílico. Ele tinha 13 anos de idade e ele contraiu a doença por conta de transfusão de sangue. Para quem não sabe, hemofilia é aquela doença genética que está associada ao cromossomo X, muito mais comum em homens do que em mulheres, mas existem sim mulheres hemofílicas, tem gente que diz que não, mas existem sim, é só mais difícil. Tá? Essa doença ela faz com que a coagulação sanguínea ela seja bem precária. Então, pequenos ferimentos com sangramento podem levar o hemofílico a um grande risco. E aí, esse garoto, Ryan White, ele era hemofílico, sofreu, né, passou por uma transfusão de sangue, contraiu o vírus HIV, e ele foi, por conta disso, expulso da escola que estudava. Esse caso ganhou uma proporção muito grande, gerou uma grande polêmica e gerou uma grande discussão, certo? Em 1986, a gente conheceu, né, foi colocado no mercado o mais famoso antirretroviral utilizado no tratamento de AIDS, que é o AZT, utilizado inclusive até hoje. Esse medicamento ele atua impedindo a função da transcriptase reversa, aquela enzima que, como nós vimos no ciclo do vírus HIV, faz com que fitas de DNA sejam formadas a partir do RNA do vírus. E em 1986, a gente teve um caso que foi muito emblemático no Brasil, que é o sociólogo Betinho, que também era hemofílico, assim como seus irmãos, né? Ele foi diagnosticado e aí foi divulgado que ele era portador do HIV, e ele criou a Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS, tá? Que é o que nós conhecemos como a BIA, né? E é muito importante essa associação porque ela trouxe para esse grupo, que é o grupo de portadores do HIV, numa época tão difícil, onde o preconceito era tão grande, ela trouxe humanização no processo. Tá? E aí eles faziam encontros, eles discutiam, eles tinham aulas sobre sexo seguro, sobre comportamento de risco, sabe? E era um projeto maravilhoso criado pelo sociólogo Betinho, e é alguém que realmente representou muita coisa boa na nossa sociedade, e a gente sempre tem que lembrar dele com muito carinho mesmo. Inclusive ele tinha uma campanha muito bonita, que era uma campanha de distribuição de alimentos. Se eu não me engano, eu posso estar aqui enganado, peço perdão se a informação que eu der agora for falha, era, se eu não me engano, Natal Sem Fome, mas era realmente uma campanha muito bonita. Em 1987, a gente teve um ato que, para a comunidade científica, não teve tanta importância, mas para a sociedade mundial teve muita importância, que foi a inauguração de um hospital no Reino Unido que era exclusivo para tratamento de portadores de HIV. E na inauguração, a princesa Diana, a Lady Di, né, a princesa que era casada na época com o príncipe Charles, o príncipe da Inglaterra, ela cumprimentou um portador de HIV, apertou a mão desse portador sem luvas, mostrando para o mundo que aquilo não transmitia HIV. Eu contei a história da minha mãe, que se passou basicamente nessa mesma época, para vocês verem como esse ato, esse gesto dela foi extremamente simbólico para a gente começar a derrubar determinados preconceitos que existiam contra os portadores de HIV. Em 88, né, avançando um pouquinho mais no tempo, 1988, a gente teve a institucionalização do dia 1º de dezembro como Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A gente tem esse dia até hoje, ele é até temático, né? É como se... Vou traçar aqui um paralelo, funciona um pouco até como as campanhas da fraternidade, da
da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né, que sempre tem uma temática trazida para reflexão, né, que acontece na época da Quaresma. O dia 1º de dezembro, né, o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, sempre também tem uma temática, e essa temática ela é discutida, e as pessoas usam aquele lacinho vermelho, né, geralmente como um brochinho, que é o símbolo, né, dessa campanha, o símbolo dessa data que é tão importante, que é tão simbólica, que é fundamental para que a gente abra aí espaços de discussão. Tá? Em 1990, morre Cazuza. Eu nunca vou me esquecer no dia que o Cazuza morreu, porque eu tinha 9 anos de idade e ia fazer uma radiografia numa clínica em Itajubá, no sul de Minas. Eu estava na sala de espera dessa clínica e deu plantão da Globo, e o plantão da Globo ele mostrou lá, ele dizia que o Cazuza tinha falecido. É legal fazer uma pausa para falar sobre o Cazuza, porque ele era uma grande celebridade, né? Assim, eu sou muito fã, eu sou até suspeito para falar, gosto muito da música do Cazuza. E ele era uma grande celebridade no Brasil, e muita gente, foi muito público, né? O adoecimento dele, a questão dele com o HIV, inclusive a imprensa muitas vezes acabou com ele e deu ao Cazuza apelidos e rótulos muito grandes, assim, que simplesmente visavam manchar a imagem dele. E ele era bissexual assumido, e isso fazia com que as pessoas tivessem os seus preconceitos ainda mais fomentados. E eu lembro muito de ver notícias na época sobre HIV, e muitas vezes falando especificamente sobre o Cazuza, sobre tratamentos alternativos. Inclusive tentaram fazer, eu acho, não sei se ele participou, foi convidado para participar, não tenho certeza dessa informação, mas do desenvolvimento de um soro teste para AIDS, né, que se injetava em cavalos o vírus HIV, e aí buscava-se o soro para poder injetar nas pessoas e tal. Eu me lembro que eu ficava até chocado e falava, nossa, o Cazuza tá tomando sangue de cavalo, porque era isso que a imprensa dava a aparecer na época, né, a entender na época. E aí a gente teve, em 1990, a perda do Cazuza, mas é uma notícia triste, mas os pais do Cazuza, e eu gosto muito do exemplo deles e da luta desses pais, fundaram aí, ainda em 1990, a Sociedade Viva Cazuza, que tem um importante trabalho para os portadores de HIV, sabe? Trabalhos sociais, trabalhos de humanização, e que, assim, até hoje faz um trabalho maravilhoso, e a gente sempre, sempre, sempre precisa lembrar desse trabalho incrível que eles fazem e aplaudir o trabalho da Sociedade Viva Cazuza. Tá? Avançando no tempo, em 1991, o Ministério da Saúde brasileiro começa a distribuir retrovirais gratuitamente para o tratamento. A gente tinha na época um pouco mais de 11 mil casos de AIDS no Brasil. Tá? E é ruim, porque nessas horas a gente começa a falar das perdas, né? Morre outra pessoa que eu sou muito fã e que para mim é o maior vocalista que esse mundo já viu, que é o Freddie Mercury, o vocalista do Queen. Ele também morre sendo soro positivo, acaba também falecendo e ganhou mídia mundial. Ao mesmo tempo, a gente teve aí mais um antirretroviral que foi liberado para uso, que é o DDC, em 1991, que foi utilizado inicialmente para as pessoas que tinham intolerância ao AZT. Mas, em 1992, a gente começou, foi implementado o uso do DDC junto com o AZT. E aí começa a se criar a ideia do coquetel para HIV, né, que hoje essa ideia ela praticamente é muito difundida, e naquela época era um avanço científico. Tá? Então
inicia-se aí os trabalhos com o coquetel anti-HIV. Em 93, sem sucesso, depois a gente descobriu que estava sem sucesso, a OMS começou a liberar as primeiras pesquisas para as vacinas anti-HIV, mas que infelizmente não resultaram em uma vacina que fosse realmente útil, né, que tivesse aí a sua eficácia. E em 94 nós tivemos o Betinho sendo indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso como um dos finalistas do Nobel da Paz. O Betinho, que em 1989, em 88, no mesmo ano que foi criado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, perdeu seus dois irmãos, também soropositivos e também hemofílicos, que era o Chico Mário e o grandioso Enfio, que teve um trabalho, e se vocês buscarem nas aulas lá do canal Parabólica sobre ditadura militar, vocês com certeza vão ouvir e aprender sobre a importância do Enfio. Em 1996, a gente começa um dos projetos mais bem-sucedidos que a gente tem no mundo, que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, fornecendo os medicamentos, o coquetel para HIV e dando aí uma ampla cobertura para os HIV, os portadores de HIV. E também a gente perde vítima de uma pneumonia em outubro de 96, uma pneumonia oportunista por conta do vírus da AIDS. O líder da Legião Urbana, que é a minha banda preferida, a gente perde o Renato Russo numa madrugada de outubro. Esse dia eu jamais esqueço, porque me impactou de uma maneira absurda. Eu sou muito fã de Legião Urbana e realmente fiquei extremamente impactado com essa perda. Avançando um pouquinho no tempo, em 97, a gente perde o Betinho, em agosto de 97. Esse grande cara, e ele é realmente um dos maiores ícones que nós temos na luta contra o HIV e principalmente na luta contra o preconceito que ainda sofre, mas sofria muito mais, o portador do HIV. Então, foi uma perda também muito sentida para o nosso país. Em 1999, a gente começa a ter efeitos daquele programa que foi iniciado em 96 e a mortalidade no Brasil começa a dar sinais de queda. Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive no canal Parabólica também, do meu irmão, do Pedro Renó, tem uma aula sobre o primeiro e o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, e o Pedro também pincela alguns itens sobre esse programa do governo Fernando Henrique Cardoso, que também soma com a ideia dos genéricos e tudo mais. Em 2004, já avançando aí 5 anos no tempo, a gente tem a perda de duas lideranças transexuais, que foram a Janaína Dutra e a Marcela Prado, que são duas lideranças importantes e que também faziam um trabalho muito importante para quebrar esse preconceito contra os HIV positivos. Em 2007, a gente tem mais um resultado dos programas federais, dos programas do SUS, e a gente tem aí uma expectativa de vida bem aumentada para os portadores do HIV no Brasil. E em 2008, a gente tem uma estatal aberta, uma empresa estatal para produzir preservativos. Aí eu vou fazer uma pausa bastante importante, porque eu já ouvi isso muitas vezes. Em muitas aulas de educação sexual, em palestras que eu já dei sobre medicina preventiva, a gente tem aquela ideia, né? Mas a camisinha de posto é uma porcaria, a camisinha de posto não serve para nada. Eu sempre falo assim, né? A camisinha de posto tem um símbolozinho na embalagem dela, que é um N, né? Que é o símbolo do Inmetro. Significa que aquela camisinha, aquele produto foi testado, inclusive esticado a quase 2 metros, né?
Aí eu fico pensando assim, o que dá na arrogância de um ser humano pensar que um negocinho de 13 centímetros vai rasgar um negócio que uma máquina esticou em 2 metros? A questão é a seguinte, a camisinha de posto ela é excelente. Ela pode não ser sensitiva, porque eu perco a sensibilidade. Tá, é justificável. Ela pode não ser texturizada e dar prazer para sua parceira ou para o seu parceiro. Ela pode ter aí outras coisas. Ela é um preservativo comum. Só que ela é tão eficaz quanto um preservativo de marca que você compra na farmácia. A grande diferença aí é que você não está comprando uma marca, você está simplesmente ganhando, porque a gente tem hoje uma ampla distribuição gratuita disso, inclusive com máquinas em metrô, né? Tem determinadas estruturas em metrô para dar preservativo. No carnaval a gente tem essa campanha e tal, né? A diferença é que ela é de graça, mas ela protege tanto quanto uma camisinha de marca. Tá? Então a gente não tem que ter esse preconceito com as camisinhas de posto, como elas são chamadas, né? Porque elas são tão úteis quanto. Tudo bem? Bem, avançamos para 2010, tá? E aí a gente tem a seguinte situação. Desculpa, ainda em 2008, nós temos a Fiocruz fabricando um teste mais barato, que abaixou ainda mais o custo da testagem de portador do HIV no Brasil. Em 2010, a gente tem um caso bastante interessante, que é a cura de um paciente HIV positivo que se chama Timothy Ray Brown. Qual é a situação do Timothy Ray Brown? O caso dele ele é atípico e a gente não pode trazer essa notícia como uma cura para a AIDS. Por quê? Porque o Timothy Ray Brown ele também tinha leucemia, se eu não me engano ele tinha leucemia. Ele passou por uma série de tratamentos diferentes, inclusive por quimioterapia, e aí ele teve um tratamento para a base de células-tronco, um tratamento que, diga-se de passagem, é extremamente arriscado, e a gente não pode padronizar isso para a população, né? Não dá para padronizar isso para a população, porque esse tratamento levaria boa parte dos pacientes a um risco de óbito. Então, a gente tem no Timothy Ray Brown um caso específico, raro e único. Tá? Então a gente não pode considerar nesse caso que a cura para a AIDS foi descoberta. Até porque os próprios médicos, né, os próprios cientistas que trabalhavam com o Timothy Ray Brown não souberam explicar minuciosamente tudo que foi feito nele para que ele pudesse realmente reduzir a zero a sua carga viral. Tá? Bem, o fato é que hoje nós temos para AIDS, retrovirais e tal, medicamentos que são utilizados nesse coquetel. 21 medicamentos diferentes, não necessariamente um paciente que trata HIV vai usar todos esses medicamentos, existe aí uma composição que é feita para cada paciente, em 37 apresentações farmacêuticas diferentes, ou seja, injetável, comprimido, líquido para tomar via oral e por aí vai. Tá? Mas são 21 medicamentos que nós temos. E a gente tem, desde a década passada, desde mais ou menos começou a se ver isso em 2005, um aumento no número de casos de HIV positivo entre jovens. Então, vejam só que coisa interessante, tá? Nós tiramos da AIDS o rótulo de ser uma doença de homossexuais. Isso dentro dessa linha do tempo, né? Inclusive, muitas mulheres casadas contraíram HIV e ainda mulheres casadas e fiéis por conta de infidelidade dos maridos, tá? Isso aconteceu muito no Brasil, tá? E também no mundo. A gente tirou o rótulo de ser uma doença de homossexuais, a gente começou a perceber que o funcionamento dela, né, o mecanismo da AIDS, ele era muito mais amplo e que existia, sim, comportamentos de risco e não grupos de risco. Só que eu, por exemplo, sou de uma geração que viu isso aparecer, que acompanhou as matérias no jornal, que viu, conheceu pessoas HIV positivos, perdeu pessoas, né, próximas, conhecidas por conta do HIV, e a gente tem
uma série de cuidados que a minha geração começou a tomar, que acabou, de certa forma, não mostrando para a nova geração, para essa geração aí dos jovens atuais, a gravidade que o HIV possui. E aí os comportamentos de risco começaram a se difundir novamente. E a gente tem ainda, na verdade, um número de jovens, né, bem grande de HIV, com HIV, né, e um número que vem crescendo. Então não é algo que, mesmo com todas as ferramentas que nós temos governamentais, todo o apoio que o SUS dá para os portadores de HIV, nós não temos uma estabilidade na curva de transmissão do HIV, da AIDS. Tá? Então é muito, 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 muito grave, sabe? E aí eu me pergunto, eu acho que vale inclusive a reflexão para você que está aí assistindo essa aula. Vale a pena a gente ter todo um quadro que a gente teve na década de 80 e começo da década de 90 de novo, para que essa população jovem comece a perceber o quão grave é o HIV, o quão grave é um número maior de casos de AIDS, sabe? Por mais que hoje a gente tenha uma longevidade melhor, que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor para os HIV positivos, vale a pena? Eu me pergunto, eu acho que vale muito essa reflexão, certo? Bem, agora vamos chegar num ponto onde é importante indicar algumas coisas para vocês, para que vocês se aprofundem mais no assunto. Vamos lá? Eu quero indicar para vocês algumas obras, principalmente filmes, né? Que eu acho que vale a pena para a gente assistir e aprender um pouquinho mais sobre o HIV. Mas não só sobre o HIV, não, esquece um pouco a situação biológica dele. A gente falou amplamente dela nessa aula. Eu acho importante a gente falar sobre a situação humana do portador do HIV. Então, se vocês puderem, lembrando sempre que é bom checar a classificação indicativa do filme, porque existem alguns filmes que têm até algumas cenas mais explícitas, e eu não estou falando nem de sexo, não, eu estou falando de violência e discurso de ódio, inclusive, tá? Que eu acho que valem a pena a gente assistir para poder aprender um pouquinho mais. O primeiro deles é um filme com Tom Hanks chamado Filadélfia, que é um filme de 1993. Eu me lembro que eu assisti esse filme no cinema, levado pela escola, que fazia parte de uma campanha da escola que eu estudava, o Dom Luiz do Amaral Mouzinho, para conscientizar mais os jovens de uma maneira humana sobre o HIV. E, poxa, o filme me marcou muito já naquela época. Então, é uma atuação maravilhosa do Tom Hanks e que retrata um paciente, um portador de HIV, em uma época onde a gente tinha aí uma longevidade baixa, né? E muitos sintomas. Então, vale muito a pena a gente assistir esse filme. É um filme muito bonito, diga-se de passagem, e com cenas bem fortes em relação à questão de preconceito, em relação à questão do que um paciente sofria. Um outro filme, que é de 1995, é o Kids. E aí ele é um filme que, para mim, é excelente para poder ilustrar esse comportamento inconsequente juvenil. Inclusive, é um filme sobre jovens. Não só fala do HIV, mas o HIV permeia a história o tempo inteiro. E é um filme que eu acredito que vale muito a pena assistir para uma reflexão sobre esse comportamento. Acho que é um filme muito significativo para isso. Tá? Outro filme que é de 2004 é o Cazuza. Eu falei dele, falei que era fã, falei que lembrava inclusive do dia que ele morreu, e eu acho que vale a pena um pouco conhecer não só a história do Cazuza, não só a sua história com o HIV, mas também a sua história como músico, conhecer a sua música. Tem também um filme que a Keilane, minha esposa, ama, que é o Clube de Compras Dallas, que é de 2013, que vale muito a pena, que também não é um filme que fala exclusivamente sobre
sobre a AIDS, mas é um filme que tem aí uma luta muito importante, né, contra o preconceito do HIV, né, contra essa história de se estigmatizar os portadores de HIV. E eu termino a minha dica, né, as minhas recomendações, com um filme do ano passado, que inclusive está na Netflix. Eu assisti, eu não conhecia, eu assisti essa semana, inclusive para poder fazer esse vídeo, eu achei maravilhoso. É um documentário chamado Carta para Além Muros. Ele é um filme do ano passado e ele conta um pouco essa linha do tempo, né, que a gente tem do HIV no Brasil, desde os primeiros casos, e tem muita gente interessante lá que foi entrevistada, médicos, portadores, pessoas que conviveram, tem inclusive trechos de entrevista com o Betinho, tem o Dr. Drauzio Varella também, que traz aí um depoimento muito importante, né? Inclusive a obra do Drauzio Varella sempre fala aí do HIV, até o próprio filme Carandiru e o livro, né, que deu origem, tem aí situações que falam do HIV. Eu creio que seja muito importante a gente ver esses filmes, inclusive para poder tratar a AIDS como algo muito maior. Agora, basta a gente responder a pergunta que eu falei que seria respondida no início do vídeo. A AIDS pode ou não pode ser considerada uma pandemia? Eu mesmo tive dúvida em responder essa questão, porque muitas vezes a gente tem aí notícias e até artigos da comunidade científica que falam a epidemia de AIDS e outros que falam a pandemia de AIDS. Bem, a AIDS, sim, ela é hoje uma pandemia e ela é uma pandemia que dura mais de 30 anos. E como a gente tem números crescentes de casos, praticamente todos os países do mundo possuem casos de HIV positivo, nós podemos sim considerar a AIDS como uma pandemia, como um vírus de o HIV como um vírus pandêmico. Vejam só, né? Então é engraçado porque quando a gente olha para isso, a gente percebe que hoje no mundo nós vivemos duas pandemias. A pandemia de HIV, que começou lá em 1981, 82, e a pandemia do coronavírus, a pandemia da Covid-19, certo? Então, muita atenção a isso, ainda mais porque nós temos o número de portadores de HIV crescendo, tá? E aí a gente precisa olhar a AIDS também com um olhar de pandemia. Tudo bem? Bem, eu espero que vocês tenham aprendido mais. Lembro sempre que o preconceito não é justificável e por isso a gente precisa sempre conhecer, obter informações, pensar, se colocar no lugar do outro, ter empatia para poder sempre discutir algum assunto. Isso é fundamental, certo? A gente não vê nada diferente com a AIDS em relação a isso. É importante a gente ter empatia, é importante a gente não trazer para a nossa discussão preconceitos, porque não vão acrescentar em absolutamente nada, certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais. E aí, até a próxima aula aqui no Renologia. E não esqueça, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, tudo bem? Um grande beijo a todos!